hora de abrir o Correio Coruja. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Está no ar mais uma edição do Corujas e Respostas, o quadro onde eu respondo às suas perguntas sobre tudo ligado ao universo mágico de Harry Potter. Quer saber como participar enviando sua pergunta? Todos os domingos eu abro uma caixinha de perguntas do Corujas e Respostas lá nos stories do meu Instagram. É só você enviar sua pergunta ou sua dúvida por lá. Toda semana eu vou escolher uma ou duas perguntas para responder em um vídeo do Corujas e Respostas. Então, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e me segue. Meu arroba é WizardingBruno. Participe do Corujas e Respostas. Bora lá. O Ezequiel PLX_2374 mandou a seguinte pergunta: o que eram as magias ancestrais? Essa é uma pergunta excelente. O termo magia ancestral ficou muito conhecido entre a comunidade de fãs de Harry Potter, especialmente depois do lançamento de Hogwarts Legacy, onde o personagem principal do jogo consegue ver os rastros que apareciam quando uma forma específica de magia ancestral era usada, além de ser capaz de utilizar ou executar esse tipo de magia também. Mas o que exatamente é magia ancestral? Bem, primeiro eu preciso dizer que esse elemento da magia ancestral não foi algo criado especificamente para o jogo de Hogwarts Legacy. A magia ancestral sempre esteve presente em Harry Potter, e ao longo dos 7 livros da saga, a gente vê formas dessa magia sendo mencionadas algumas vezes. De fato, toda a história de Harry Potter gira em torno de uma magia ancestral muito poderosa. Ficaram curiosos, né? Então fiquem comigo até o final desse vídeo que eu explico isso melhor. Magia ancestral é a magia que acontece independentemente dos esforços de um bruxo ou bruxa. É um efeito que é desencadeado por eventos e poderes que pertencem à natureza da realidade. São poderes extremamente antigos e misteriosos e que podem ser acessados sem a necessidade de uma varinha. Fazem parte da própria magia do universo. Magia ancestral deixa sussurros ou rastros, e a capacidade de perceber, rastrear, controlar ou executar esse tipo de magia era considerada uma habilidade muito rara e única. Alguns tinham a capacidade de perceber vestígios de magia antiga em objetos ou superfícies e poderiam interagir com esses vestígios de forma adequada. Outros conseguiam aprender certos feitiços e encantamentos antigos ou, em circunstâncias raras, conseguiam exercer involuntariamente formas de magia poderosas. Além dessas habilidades distintas que possuíam, aqueles que tinham esse dom também podiam acessar expressões únicas de magia mais comuns, aumentando a potência de seus feitiços. Aparentemente, essas formas de magia acabaram sendo esquecidas ao longo da história e já no final do século XIX, pouquíssimos bruxos sabiam a respeito desse fenômeno. Uma coisa que é importante compreender sobre magia ancestral é que ela não existe em apenas uma forma. Existem formas diferentes dessa magia. E eu imagino que o nosso amigo Ezequiel, que mandou a pergunta, entende isso, porque ele perguntou exatamente quais eram as magias ancestrais, ou seja, quais seriam essas formas de magia ancestral? Bem, primeiro eu vou falar para vocês algumas formas de magia ancestral que vimos nos livros e textos oficiais da autora e que, portanto, são canônicas. E depois eu vou falar para vocês uma teoria que eu tenho sobre algumas magias ou poderes que seriam outras formas de magia ancestral. Bora lá, primeiro as canônicas. Em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Dumbledore fala para Harry, de maneira indireta, uma forma de magia ancestral. Vejam só, logo depois que Voldemort se graduou em Hogwarts, o bruxo procurou o diretor da época, Armando Dípede, e pediu a ele uma vaga como professor na escola. Harry até fica surpreso por saber que Voldemort uma vez quis ensinar em Hogwarts. E aí, Dumbledore explica para o garoto os verdadeiros motivos por trás desse desejo estranho de Voldemort de ser professor. Creio que houvesse vários motivos para isso. O castelo é um reduto de magia antiga. Sem dúvida, Voldemort penetrara um número maior de segredos do que a maioria dos estudantes que passaram por aqui. Mas ele talvez tivesse percebido que ainda havia mistérios a desvendar, fontes de magia a explorar. Perceberam o que Dumbledore falou? O castelo de Hogwarts é um reduto de magia antiga, ou seja, uma fortaleza de magia ancestral.
Hogwarts foi construída com alguma forma ou formas de magia ancestral, o que me faz acreditar que o próprio arquiteto de Hogwarts e cada um dos fundadores da Escola de Magia e Bruxaria Britânica eram capazes de utilizar esse tipo de magia. Uma outra forma de magia ancestral que vemos nos livros é a magia presente nos dragões. Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando Harry descobre que ele iria enfrentar um dragão na primeira tarefa do torneio Tribruxo, ele vai à procura de informações de feitiços que ele poderia aprender para usar contra o dragão que ele ia enfrentar. E aí, ele encontra um livro que diz o seguinte: os dragões são extremamente difíceis de matar graças à magia muito antiga que impregna seu grosso couro que nenhum, exceto os feitiços mais poderosos, são capazes de penetrar. É essa magia ancestral que torna os dragões tão poderosos e criaturas mágicas tão difíceis de derrotar. Agora, é também em Harry Potter e o Cálice de Fogo que nós aprendemos que a magia que protegeu Harry Potter ainda quando ele era só um bebezinho também era uma forma de magia ancestral. Vejam só, logo após o retorno de Voldemort, os Comensais da Morte são convocados por ele até o cemitério dos Riddle. E aí ele conta pra eles o que tinha acontecido na noite em que ele foi a Godric's Hollow, lá na casa dos Potter, na noite em que ele perdeu os poderes após tentar matar o Harry. Olha só o que ele diz. Vocês sabem naturalmente que muitos chamam este garoto de minha perdição. Vocês todos sabem que na noite em que perdi meus poderes e o meu corpo, tentei matá-lo. A mãe dele morreu tentando salvá-lo e, sem saber, o resguardou com uma proteção que, devo admitir, eu não havia previsto. Eu não pude tocar no rapaz. Voldemort ergueu um longo dedo branco e levou-o até próximo do rosto de Harry. A mãe deixou nele os vestígios do seu sacrifício. Isto é magia antiga de que eu devia ter me lembrado. Foi uma tolice tê-la esquecido. Portanto, nós presenciamos magia ancestral desde o início de Harry Potter. Na verdade, como eu disse no início do vídeo, todo o desenvolvimento da saga está ancorado em uma forma poderosíssima de magia ancestral. Quando Lilian Potter se entregou voluntariamente para morrer pelas mãos de Lord Voldemort, em lugar de seu filho, ela fez com que uma forma ancestral de proteção sacrificial fosse criada para o pequeno Harry, impedindo que ele fosse morto por Voldemort e causando também a primeira queda do Bruxo das Trevas. Vemos essa forma de magia ancestral no início da saga com Lilian Potter e vemos ela também no final da saga, quando o próprio Harry se colocou diante de Voldemort na Floresta Proibida e morreu de forma voluntária para que seus amigos não fossem mortos pelo Bruxo das Trevas. Harry então invocou para os alunos, funcionários e demais defensores de Hogwarts a mesma forma de proteção sacrificial que sua mãe havia invocado inadvertidamente para ele. E aí, quando ele retorna para o mundo dos vivos, ele já compreendia plenamente essa magia poderosa. Vejam só o que ele diz para o Voldemort quando eles estão no salão principal frente a frente pela última vez. Você não matará mais ninguém hoje à noite. Você não será capaz de matar nenhum deles, nunca mais. Você não está entendendo? Eu estive disposto a morrer para impedir que você ferisse essas pessoas. Mas você não morreu. Mas tive a intenção. E foi isso que fez a diferença. Fiz o que minha mãe fez. Protegi-os de você. Você não reparou que nenhum dos feitiços que lançou neles são duradouros? Você não pode torturá-los. Você não pode atingi-los. Você não aprende com os seus erros, Riddle, não é? Essa era a magia ancestral do amor. Talvez a magia mais poderosa do universo mágico de Harry Potter. Vejam só o que Dumbledore disse para o Harry sobre essa magia. Há uma sala no departamento de mistérios que está sempre trancada. Contém uma força mais maravilhosa e mais terrível do que a morte, do que a inteligência humana, do que as forças da natureza. E talvez seja também o mais misterioso dos muitos objetos de estudo que são guardados lá. É o poder guardado naquela sala que você possui em grande quantidade e que Voldemort não possui. Uma força mais maravilhosa e mais terrível do que a morte, do que a inteligência humana e do que as próprias forças da natureza. A verdadeira definição de magia ancestral. E aparentemente Dumbledore também era capaz de executar esse tipo de magia. Vejam só o que ele disse ao Harry quando explicou ao garoto sobre o plano dele para protegê-lo de Voldemort. Você seria protegido por uma magia antiga de que ele, Voldemort, tem conhecimento, mas que despreza, e portanto sempre subestimou para seu prejuízo.
Estou me referindo naturalmente ao fato de que sua mãe morreu para salvá-lo. Ela lhe conferiu uma proteção duradoura que ele jamais esperou. Uma proteção que até hoje corre em suas veias. Confio, portanto, no sangue de sua mãe. Entreguei você à irmã dela, sua única parenta viva. Pode tê-lo aceitado de má vontade, enfurecida, contrariada, amargurada, mas ainda assim o aceitou. E ao fazer isso, selou o feitiço que lancei sobre você. O sacrifício de sua mãe transformou o vínculo de sangue no escudo mais forte que eu poderia lhe dar. Enquanto você ainda puder chamar de sua a casa em que vive o sangue de sua mãe, ali você não pode ser tocado nem ferido por Voldemort. Lilian derramou seu sangue, mas ele continua vivo em você e em sua tia. O sangue dela se tornou o seu refúgio. Você precisa voltar lá apenas uma vez por ano, mas enquanto puder chamar aquela casa de sua, enquanto estiver lá, ele não poderá atingi-lo. Sua tia sabe disso. Expliquei-lhe o que tinha feito na carta que deixei com você à porta dela. Ela sabe que ao acolher você, ela talvez o tenha mantido vivo nos últimos 15 anos. Portanto, Dumbledore foi capaz de ver os vestígios de magia ancestral que tinha protegido Harry naquela noite em Godric's Hollow, e além de ter identificado o tipo de magia que se tratava, ele foi capaz de ampliar a proteção que Lilian havia deixado para o Harry. O próprio Dumbledore disse que lançou um feitiço em Harry, e que esse feitiço foi selado a partir do momento em que Petúnia aceitou o garoto ainda bebê na casa dela. Eu não consigo ver outra explicação para Dumbledore ser capaz de rastrear e ampliar uma forma de magia ancestral se ele mesmo não tivesse o dom e a habilidade de ver e manipular esse tipo de magia. Agora que nós já vimos algumas formas de magia ancestral comprovadas pelos livros de Harry Potter, eu quero trazer uma teoria. Vejam só. Como vocês bem sabem, dentro do Ministério da Magia existe o Departamento de Mistérios. Esse departamento é uma seção do Ministério que realiza pesquisas confidenciais. A maior parte dessas pesquisas é feita em sigilo total. Poucos bruxos do Ministério realmente sabem o que tem dentro do Departamento de Mistérios, e os bruxos que trabalham dentro desse departamento são conhecidos como inomináveis por causa da natureza confidencial do trabalho deles. Por causa do livro de Harry Potter e a Ordem da Fênix, nós sabemos de algumas salas que ficam dentro do Departamento de Mistérios. São elas a Sala dos Cérebros, a Câmara da Morte, contendo o Véu, a Sala das Profecias, a Sala Trancada que Dumbledore mencionou, que continha a magia do amor, a Sala Escura cheia de planetas e a Sala do Tempo. Agora vejam, dentro da Sala dos Cérebros tem um tanque com cérebros flutuando em um líquido verde. A Câmara da Morte é um espaço muito grande com assentos e com um arco no centro, onde se encontra o Véu, que funciona como um portal para o mundo dos mortos. A Sala das Profecias é repleta de orbes em prateleiras que mantém os registros das profecias feitas pelos videntes. A sala contendo a magia do amor se mantém firmemente trancada, e nenhum feitiço ou dispositivo mágico parece funcionar para abri-la. A Sala dos Planetas é uma sala escura que até mesmo Luna Lovegood a chamou de um lugar muito estranho. Aparentemente, essa sala possui algo parecido com a névoa antigravitacional que vimos no labirinto da terceira tarefa do torneio Tribruxo, já que as pessoas que entraram na sala relataram que durante parte do tempo elas estavam apenas flutuando no escuro. E por fim, a Sala do Tempo, que é um local cheio de luz e relógios contendo uma redoma mostrando os efeitos acelerados do tempo. Essa também é a sala onde eram armazenados todos os viratempos do Ministério da Magia. Bom, se vocês repararam bem, essas salas representam os maiores mistérios do mundo bruxo, mistérios esses que são estudados no Departamento de Mistérios. O pensamento, a morte, a profecia, o amor, o espaço e o tempo. E os Inomináveis usavam essas salas para estudarem esses fenômenos ou magias. Agora, onde é que está a minha teoria? A minha teoria é que assim como a Sala Trancada contém uma forma de magia ancestral, a magia do amor, todas as outras salas também contêm formas de magia ancestral. E essas outras magias ancestrais seriam o pensamento, a morte, a profecia, o espaço e o tempo. Agora, vocês se lembram da definição de magia ancestral que vimos anteriormente? Eu ajudo vocês a lembrar.
Magia ancestral é a magia que acontece independentemente dos esforços de um bruxo ou bruxa. É um efeito que é desencadeado por eventos e poderes que pertencem à natureza da realidade. São poderes extremamente antigos e misteriosos e que podem ser acessados sem a necessidade de uma varinha. Fazem parte da própria magia do universo. Se a gente pensar um pouquinho, nós vamos ver que todos esses elementos, o pensamento, a morte, a profecia, o amor, o espaço e o tempo, todos eles acontecem tal como é descrito na definição de magia ancestral. Todos eles são poderes que acontecem independentemente dos esforços dos bruxos. Todos são efeitos desencadeados por eventos que pertencem à natureza da realidade. Todos eles são poderes extremamente antigos e misteriosos e que podem ser acessados sem a necessidade de uma varinha. E todos fazem parte da própria magia do universo. Sacaram? Portanto, aí está a minha teoria. É por isso que eu acredito que cada uma dessas salas do Departamento de Mistérios contém uma forma de magia ancestral. Acho que a gente conseguiu responder a pergunta do Ezequiel PLX_2374, não é mesmo? Espero que todos vocês tenham curtido o tema, a resposta e a teoria. E assim a gente encerra mais uma edição do Corujas e Respostas aqui no Wizarding Bruno. Não se esqueçam que agora vocês podem se tornar membros da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, vocês passam a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Façam como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoiem ainda mais o Wizarding Bruno. Sejam membros da Ordem do Patrono. E não se esqueçam de acompanhar a live do Conselho Ancestral na próxima quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Akio Nox.